Mene, mene, tekel, ufasim. Vamos ler na palavra do Senhor que está em Daniel, capítulo 5. A escrita misteriosa na parede. O rei Belsazar convidou 1000 dos seus nobres para um grande banquete e o vinho correu a jorros. Numa altura em que Belsazar estava a beber, lembrou-se das taças de ouro e prata que tinham sido trazidas. Havia já há muito tempo do templo de Jerusalém para a Babilônia, durante o reinado de Nabucodonosor. Deu então ordens para que essas taças sagradas fossem trazidas ali para o banquete. Depois, beberam por elas os governantes, as suas mulheres concubinas, erguendo-as em sinal de louvor aos seus ídolos, feitos de ouro, prata, cobre, ferro, de madeira e de pedra. De repente, enquanto bebiam por aquelas taças, viram os dedos de mão humana, escrevendo no estuque da parede que estava em frente do castiçal. O próprio rei viu os dedos a escreverem e ficou lívido de terror, de maneira que até os joelhos lhe começaram a tremer e não se aguentou mais nas pernas. Tragam cá os magos e os astrólogos, gritou ele. Tragam também os adivinhos. Quem for capaz de explicar o significado das palavras que ali estão na parede, de interpretar o sentido daquilo, será vestido com roupa de púrpura de dignidade real. Ser-lhe-á posto um colar de ouro ao pescoço e tornar-se-á o terceiro na hierarquia dos chefes do reino. Mas quando os homens requeridos se apresentaram, nenhum foi capaz de compreender a frase escrita e de esclarecer o seu sentido. O rei estava cada vez mais assustado e o seu rosto refletia todo o terror que sentia. A sua corte estava igualmente extremamente perturbada. Quando a rainha mãe ouviu o que se estava a passar, correu até ao local do banquete e disse a Belsazar: Acalma-te, ó rei, não fiques assim tão perturbado e com o rosto alterado, porque há um homem no teu reino que tem nele o espírito dos deuses santos. Quando teu pai vivia, esse homem foi reconhecido como sendo cheio de sabedoria e de inteligência, como se fosse ele próprio um deus. No reinado de Nabucodonosor, teu antecessor, foi nomeado chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhos da Babilônia. Convoca agora esse homem, Daniel, ou Belsazar, como o rei lhe chamava, porque o seu espírito está cheio de conhecimento e de inteligências superiores. É capaz de interpretar sonhos, explicar enigmas e achar soluções para os problemas mais complexos. Ele dir-te-á qual o significado dessa frase. Daniel foi trazido à presença do soberano, que lhe perguntou: És Daniel, aquele judeu que o rei Nabucodonosor trouxe de Israel como cativo? Ouvi dizer que tens o espírito dos deuses em ti e que estás cheio de entendimento e tens uma inteligência iluminada. Os meus sábios e os astrólogos tentaram perceber aquele escrito na parede para me esclarecer sobre o seu sentido e não foram capazes. Também me disseram que sabes explicar toda espécie de mistérios. Se souberes interpretar aquelas palavras, vestir-te-ei com roupa de púrpura, pôr-te-ei um colar de ouro ao pescoço e serás o terceiro na hierarquia do poder da Babilônia. Respondeu Daniel: Não pretendo os teus dons, poderás dá-los a outra pessoa. Contudo, dir-te-ei o sentido daquela frase. Ó rei, o Deus Altíssimo concedeu a Nabucodonosor, teu pai, um reino cheio de majestade, honra e glória. Concedeu-lhe tal majestade que todas as nações do mundo tremiam de medo perante ele. Matava quem lhe desagradava e favorecia aqueles a quem gostava. Conforme ele queria, engrandecia ou abatia. Mas quando o seu coração se exaltou, o seu espírito se endureceu de orgulho. Deus removeu-o do trono real e tirou-lhe todo o fausto de que se rodeava. Foi expulso do convívio com os seres humanos e mandado para os campos. Os seus pensamentos e sentidos tornaram-se nos de um animal e passou a viver entre jumentos monteses. Comia erva como os bois e o seu corpo ficou úmido como o orvalho, até que reconheceu, por fim, que é o Altíssimo quem dirige os governos das nações. É ele quem designa quem quer para governar sobre elas. E tu, seu sucessor, ó Belsazar, sabes bem isto tudo, mas não te tornaste humilde. Tu ofendeste o Senhor dos céus, quando trouxeste para cá essas taças do seu templo. Tu e os teus ministros e as tuas mulheres e concubinas beberam vinho por elas.
E enquanto davam louvores a deuses de ouro, prata, cobre, ferro, madeira e pedra, deuses que nem veem, nem ouvem, nem sabem coisa nenhuma, não deste louvores a Deus que te dá a própria vida e controla o teu destino. Por isso, Deus mandou-te uns dedos que escreveram esta mensagem. Mene, mene, tekel, passim. E é este o significado. Mene quer dizer contado. Deus já determinou um número limite dos teus dias de reinado, que chegaram ao fim. Tekel quer dizer pesado. Foste pesado na balança de Deus e foste achado em falta. Passim significa dividido. O teu reino será repartido e dado aos medos e aos persas. Então Belsazar mandou que Daniel fosse vestido de púrpura, que lhe pusesse um colar de ouro no pescoço e que proclamassem terceiro na hierarquia real. Nessa mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. Dário, o Medo, entrou na cidade e começou a reinar com a idade de 62 anos. Nós vemos aí um exemplo prático do que são as nossas escolhas, do que é ter conhecimento da vontade de Deus e do que devemos fazer e não fazê-las. Que nós possamos encontrar o favor do Senhor sempre em nossa vida, através das nossas escolhas, que sejam boas, que sejam sábias, que sejam corretas, que estejam diante do Senhor de forma agradável a Ele e de acordo com a sua vontade. Que nós possamos, ao sermos esquadrinhados, observados pelo Senhor, não nos encontrarmos em falta na balança, pois a falta na balança é cara e depende de nossas escolhas. Que esse texto nos dê sabedoria e que nós possamos sempre refletir na palavra de Deus sobre o nosso destino, sobre as nossas escolhas e sobre, principalmente, a vontade de Deus para a nossa vida. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.